Bom dia, Cezão. Tudo bem? Como é que tá aí? Bom dia, tudo certo por aí. Tudo ótimo. Vamos tocando. César, e aí? O que nós vamos falar hoje? O que é esse gráfico aí? Sobre o que nós vamos conversar? Esse gráfico é a revisão do ZBL, né, no Journal of Dairy Science 2012, em que ele colocou níveis da fibra fisicamente efetivo na dieta total, né? Então, o que o ZBL fez? O ZBL considerou e cravou que todas as fibras fisicamente efetivas são partículas retidas nas peneiras acima de 8 milímetros, ou seja, nas peneiras de 8 e 19, né? E ele considerou que toda fibra fisicamente efetiva são as partículas retidas nessas peneiras e aí fez um gráfico e um experimento avaliando o pH ruminal, ingestão de matéria seca e FDN de forragem fisicamente efetivo na dieta, tá? Então ele nos colocou alguns parâmetros a ser seguidos, que é o que nós vamos falar aqui nesse gráfico, tá? Especificamente. Lembrando que essa pesquisa foi polêmica, né? E a crítica de uma pesquisa de um autor, ela deve ser considerada, né? Então a gente vai falar o porquê que ela foi polêmica e também algumas considerações, né? Mas notem que horizontalmente aqui a gente tem percentual, tá, da dieta total de fibra fisicamente efetiva. Notem que a gente tem aqui maior que 8 milímetros, tá? Então ela começa com 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 a 40, né? Então a gente tem percentuais de fibra fisicamente efetiva na dieta. Aqui à nossa direita nós temos a ingestão de matéria seca, tá? E a nossa coluna esquerda o pH ruminal, tá bom? E ele nos colocou nessa revisão que toda dieta deve ter entre 15 a 20% de fibra fisicamente efetiva na dieta total. Mas olha o que acontece, olha como é interessante essa revisão dele. Aqui, na linha azul, nós temos o pH ruminal, tá? Que obviamente é baixo quando a gente tem fibra fisicamente efetiva baixa, né? E que vai subindo conforme a gente vai aumentando a fibra fisicamente efetiva, né? Médio ruminal, fator de mastigação, salivação, tamponamento, né? Movimentos ruminais. E olhe que interessante, a partir de 20% de fibra fisicamente efetiva na dieta, o pH fica constante. Então ele chega a um ponto que essa curva para de aumentar, né? Então não existe razão para mim exceder fibra fisicamente efetiva pensando em pH ruminal, porque a partir de 20% na dieta o pH fica estável, tá bom? E olha que interessante também a curva de ingestão de matéria seca, que é essa pontilhada vermelha aqui. Notem que quanto mais fibra fisicamente efetiva nós temos, né, menor é a ingestão de matéria seca e ela vai subindo, conforme nós vamos diminuindo a fibra fisicamente efetiva. O que é isso? Nada mais é do que o fio proposto pelo Mertens, né? Então, quando a gente fala de fio de preenchimento ruminal que limita consumo, e que a gente fala muito no curso de fio, né, que talvez seja o primeiro pilar para a formação de uma dieta, para não limitar consumo, o ZBL nos colocou de novo que o fio é importantíssimo para prever consumo, né? E olha que interessante também, abaixo de 15% de fibra fisicamente efetiva, ele também se torna constante. Então, essas duas curvas não vão subindo, elas chegam a um patamar e elas alcançam o efeito platô, que é a gente tem que buscar exatamente aqui um pH saudável, um pH acima de 6, tá? Acima de 5,8, por exemplo, né? E uma ingestão de matéria seca máxima, tá bom? Então, é por isso que o ZBL nos colocou diretrizes de 15 a 20% de fibra fisicamente efetiva na dieta. Agora, qual é o problema dessa revisão do ZBL, que foi muito polêmica, né? Isso é muito importante a gente frisar aqui. Especificamente falando, essa revisão do ZBL, ela assumiu que todas as partículas da Penn State teriam a mesma matéria seca e o mesmo FDN, o que não acontece no real. Então, ela ficou praticamente impraticável da gente trabalhar na fazenda, né? Outra coisa,
essa pesquisa foi focada em gramíneas, né, e sem subproduto. E aí nós estamos falando agora de um subproduto que contém uma efetividade química capaz de tentar segurar essa queda brusca desse pH. Né? O ZBL caracterizava tudo abaixo de 8 milímetros, sem efetividade nenhuma. Né? E aí nós temos agora, recentemente, revisões de doutorados sobre peneiras, que partículas de forragem abaixo de 8 milímetros têm uma pequena efetividade, uma efetividade parecida com um subproduto. E o ZBL não considerava isso. Então, isso acabou sendo polêmico, né? E também para vacas de baixa produção. Né? Então, por isso que a revisão do ZBL, ela foi muito demonizada, né? Ela nos deu um norte, mas ela foi muito polêmica. Ah, mas não acontece 100% matéria seca em todos os compartimentos. A mesma FDN em todos os compartimentos. Isso é fato, né? E aí, é isso que a gente quer trazer para vocês. Isso que a gente quer comentar hoje, né? Que é, principalmente, utilizar o ZBL de uma forma adaptada. E quem nos colocou isso foi o Bill Wise. E quando o Bill Wise fala sobre carboidratos, nós temos que dar credibilidade para ele. Porque um cara que esteve em 2 comitês, tanto no 2001 quanto no NASA em 2021, e no 2021 ele é presidente do comitê, nós temos que dar credibilidade para esse cara. Que quando esse cara fala de carboidrato e mineral, ele é a sumidade no mundo. Né? Então, o Bill Wise nos colocou uma dica para ser utilizada a campo e funciona muito bem, e nós utilizamos muito bem, você sabe disso, que a gente trabalha com isso todo dia, e a gente já usa esse conceito em muitas fazendas, que é utilizar o ZBL de uma forma adaptada. Né? Então, o que a gente faz na fazenda? Tá? A gente passa a peneira, tá? Peneira de 3 caixas, e mistura as 2 caixas superiores. Tá bom? Caixa acima de 8 e caixa acima de 19 milímetros. Tá? Mando para o laboratório, pego essas 2 caixas, mando para o laboratório analisar FDN. Tá bom? E aí eu multiplico o valor que vem do laboratório pelo percentual que ficou retido nas 2 caixas. Por exemplo, né, a amostra que eu mandei para o laboratório veio um valor de FDN de 30%. Ok? E na fazenda, quando eu passei a peneira, eu tenho 55% retido na peneira de 8 milímetros e 8% retido na peneira acima de 19. Isso totaliza 63% da dieta que eu fiz na fazenda, tá, Ricardo? Na fazenda. E aí, o que eu faço? Eu pego o número que ficou retido acima das 2 peneiras e multiplico pelo valor que veio do laboratório, que me dá um número 18,9 nesse exemplo. Né? Por exemplo, nesse caso aqui, é um exemplo fictício, mas acontece muito. Né? E aí eu tento manter esse número entre 15 e 20. Legal? Então, o Bill Wise nos deu uma dica de trabalhar com o ZBL de uma forma adaptada e que tem funcionado muito bem. Legal? Tá, então, só para a gente colocar aqui como um exercício prático uma dúvida. Vamos supor que esse número, então, me deu 20, esse número final dessa conta, me deu 26%. Estou jogando um número aleatório. Temos, então, que melhorar o processamento do tamanho dessa partícula inicialmente para corrigir, né, esse percentual. Seria isso? Exato. Aí você tem que saber aonde está o pulo do teu gato. Né? Então, deu, por exemplo, o número 26, né? O número 26 está vindo da onde? Será que está muita partícula aqui acima de 19 milímetros? Aqui a gente consegue trabalhar. Aqui a gente consegue trabalhar. Mas, quando a gente tem aqui, quando a gente vai processar mais, a gente fatalmente vai trazer essa fibra para a peneira abaixo, para o fundo, né? Então, a gente tem que saber o que a gente vai usar. E aí, a partir disso, a gente tem range para tomar. É por isso que não existe um número cravado, né, Ricardo? Não é 17, não é 18, não é 19. É de 15 a 20. Bom, eu tenho 26 e eu tenho uma partícula muito grande aqui, um percentual muito grande acima de 19.
Show de bola, eu posso processar mais minha fibra longa, pré-secado, feno, enfim, né? Eu posso processá-la mais antes de colocar no vagão e diminuir o percentual da caixa acima de 19. Show de bola. Ah, mas eu tô no limite, Então eu tenho que partir mais, se eu processar mais, eu vou ter que partir mais para o lado do 15, né? Então, assim, não existe número estático na nutrição. A gente tem ranges para trabalhar e principalmente se defender com algumas coisas. Nós sabemos que subprodutos, que forragens abaixo de 8 milímetros têm uma efetividade química, né? Então, eu preciso ter correlação com o FDN total da dieta, com amido fermentável no rumen, né? Não é uma coisa fixada. E isso que a gente trabalha muito, né? Quando a gente tem que... se a minha estrada não está tão boa, eu preciso ir desviando os buracos, né? E aí, assim, ajuda até na tomada de decisão do que comprar para a fazenda, do que produzir, né? Exatamente, na De tomada qual de vai ser o decisão do produto, né? processamento, exatamente. Legal, César. Excelente. Acho que fica válido aí a gente sempre considerar a literatura em tudo que a gente faz, né? Nutricionista de verdade se baseia na literatura, se baseia na ciência. Não é eu acho, né? Não é eu acredito. Tem que ser o que está provado. E esse é um experimento que a gente pode utilizar ele de uma forma muito boa, né? O próprio Wise conseguiu adaptar ele para uma realidade mais do campo, trazendo soluções para a gente decidir o que vai ser feito na fazenda, como é que vai ser feito, visando otimizar. Até você falou do fio, né? Uma coisa que a gente fala muito no curso, né? De nutrição. A gente trabalha muito em cima do fio. O fio é o primeiro driver da gente chegar e formular uma dieta, né? Então, mostra a importância, e esse experimento realmente mostra a importância da gente saber como é que a gente está trabalhando com o nosso volumoso. César, legal, muito obrigado aí. Então, até a próxima aí, semana que vem tem mais um conteúdo para a gente colocar aí no YouTube. Beleza? Valeu. Valeu, um abraço, cara.